Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, tá ouvindo bem? Tranquilo, tá bem bom o áudio. Que bom. Só esperar mais uns minutinhos o pessoal terminar de entrar, aí podemos começar. Sem problema.
Se o senhor quiser, eu acho que o senhor pode começar, professor, que quem for entrando vai. Eu aviso no grupo, o pessoal entrando, eles vão entrando conforme vai Tudo bem, por permitindo. mim não tem problema. Se vocês concordam, então deixa eu só partilhar a tela com vocês aqui. Hum. Tá dando para ver bem? Tá passando? Tá com ele. Não tá em tela cheia. Não? Ah, para mim tá aparecendo como tela cheia. Deixa eu fazer de novo. Pera aí. Agora tá? Agora tá e tá passando. Ótimo. Tranquilo. Então, se tá tudo bem, vamos começar, porque é quase que uma aula prática, né? Porque sábado de manhã, essa hora, falar de sono é quase que ver na nossa cara como é que funciona, né? Então, é um assunto bem extenso, gente. Primeiro, bom dia, obrigado, né, pelo convite. Sempre quando a gente consegue um tempinho, é um prazer estar falando com vocês. Não é sempre que a gente consegue esse tempo, mas quando dá, funciona. Sono é um assunto bastante extenso, né, assim, por vários motivos. Primeiro, tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais importante a gente estudar sobre sono, porque os seus distúrbios têm se tornado, não digo com uma prevalência maior, mas talvez estejamos dando uma atenção maior. Mas alguns pesquisadores do sono até acham que a prevalência realmente aumentou por N fatores, né, de distúrbios do sono, dentre eles a questão do ciclo circadiano, da maneira como a gente dorme, até a questão da história do sono é uma questão interessante, né, porque essa coisa de dormir 8 horas seguidas, 9 por noite, é uma coisa bastante recente na história da humanidade, né? Se você vai, quem gosta de pesquisar, até a Idade Média, por exemplo, a gente começava a dormir a hora que o sol se punha, porque ficava escuro, não tinha o que fazer, né? Não tem essa iluminação toda, então você acabava dormindo naquele momento. E era muito comum na Idade Média que as pessoas dormissem às 6, 7 da tarde, da noite, e acordasse às 2 da manhã, trabalhasse um período e depois voltasse a dormir até que o sol amanhecesse de novo o dia. Então, essa despertar noturno não era uma coisa tão problemática. Hoje em dia é um pouco diferente, né? A gente precisa organizar o nosso horário para que possamos dormir à noite. E aí, quando você muda a fisiologia ou a maneira como o ser humano lidava com isso, leva um bom tempo para que haja uma adaptação da espécie. E nós ainda temos a questão relacionada às luzes, né? A gente cada vez menos tem um processo de escuridão ou de uma luz adequada para o sono. Quem mora em grandes cidades ainda é coisa pior ainda, né? Assim, eu já tive o azar de morar num apartamento no Rio e de frente a um outdoor, eu não recomendo a experiência para ninguém, assim, porque realmente atrapalha bastante a questão do sono. Então, e fora a correria, né? A gente quase não tem tempo para mais nada, então há realmente alguns estudos que dizem que está havendo uma maior prevalência dos transtornos de sono. Obviamente, esse assunto a gente vai passar bem por cima, até para dar um tempinho para a gente poder conversar no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, porque mais que uma hora também o nosso cérebro já começa a ficar com sono. Então, vamos ao tema diretamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da neurofisiologia e dos transtornos de sono. É interessante a gente lembrar que um terço da nossa vida, no mínimo, se a gente for fazer uma conta moderna, a gente passa dormindo. Então, é um período bastante importante para o nosso corpo, para a nossa fisiologia. Normalmente, um tanto quanto negligenciado, né? Principalmente quando nós somos mais jovens, a gente acha que ficar noites e noites sem dormir realmente aguentamos, vai vir depois. Porque nesse momento, por exemplo, por uma questão bastante comum hoje em dia de queixas, a retenção da memória. Não é incomum você pegar pacientes no consultório, no ambulatório, onde quer que seja, dizendo que não tem uma retenção de memória adequada, e quando você vai ver, ele tem uma péssima noite de sono, e é nesse momento que ocorrem as fixações das memórias que nós temos durante o dia. Então, se você tem um sono muito tribulado durante a noite, dificilmente você terá retenção dessas memórias. Ao contrário do que já se imaginou, o cérebro realmente ele permanece bem ativo durante o sono. Hoje em dia, acho que não há mais discussões sobre isso, mas a questão não é o que está ativo, a questão é que o que está ativo normalmente não é o que estava ativo durante a vigília. Então, é meio que
um stand-by, assim, né? Tem alguém de plantão, sai o cérebro da vigília, entra o cérebro que ficou de plantão à noite para fazer a limpeza, para reter essas memórias, para poder organizar os fatos do dia, para poder aí no inconsciente funcionar. Então, o cérebro permanece, sim, bem ativo com outras estruturas funcionando, né? Algumas dessas áreas ativas do cérebro serão bem mais ativas do que outras, que geram os sonhos, geram as atividades de manutenção e algumas vezes geram também distúrbios, como movimentos durante o sono. Quem tem transtorno de sono ou quem convive com um parceiro que tem transtorno de sono, já não vai ser difícil você ouvir queixas como foi, me deu um soco durante a noite, me chutou, já teve esse tipo de transtorno de movimento, e isso acontece quando a gente perde um pouquinho da função da atividade da substância reticular ativadora ascendente no tronco cerebral, né, que é o que faz desligar os impulsos do córtex para a medula, e aí você não consegue se movimentar adequadamente durante o sono, quando isso funciona perfeitamente, mas quando não funciona perfeitamente, você em sonhos vívidos podem ter movimentos. Então a gente sabe que o cérebro está funcionando. E como é que a gente entende que esse cérebro está funcionando durante esse período em que teoricamente parece que a gente está desligado da realidade, né? O cérebro adormecido, ou seja, o cérebro que parece não estar funcionando, na verdade ele está tendo um tempo para recomposição não só do nosso corpo, né? A gente fez atividade física, a gente cansou, a gente usou a parte muscular, etc. Você precisa repor isso. E aí você também precisa desligar um pouquinho do mundo externo, e é isso que acontece, para que você possa processar, selecionar e memorizar informações. Porque se eu continuo atento ao mundo externo o tempo todo, eu continuo recebendo informações o tempo todo. E se eu continuo recebendo informações o tempo todo, ao contrário do que a gente gostaria que ele fosse, o nosso cérebro não é multitarefas, ele não consegue se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa, né, desligar a questão da consciência, e acho que aqui é o dado importante durante o sono. Durante muito tempo a gente acreditou que o cérebro desligava, mas o que desliga, na verdade, é a consciência. Por isso é que a gente tem a relação entre a substância reticular ativadora e o córtex, que o que dá a consciência para o ser humano é a ação da substância reticular ativadora e a ação do córtex cerebral. O que dá impulso para a gente acordar é a substância reticular no tronco. O que faz a gente conectar com a realidade são o córtex cerebral, principalmente o córtex frontal. Então, você pode ter até transtornos de desconexão entre um e outro. Por exemplo, quando a gente está extremamente cansado, né, nosso cérebro precisa de mais tempo para desligar dos impulsos externos, já devem ter ouvido falar, ou até em si mesmo ter tido alguma experiência nesse tipo, das parassonias, que a gente chama, que é você ter a sensação de que despertou, sabe que está acordado, mas não consegue se mover, por exemplo, né? O córtex frontal já despertou, ele já tem noção da realidade, ouve os barulhos, consegue ouvir alguém falando, etc. Não consegue se movimentar, se tá preso ou congelado na cama. Isso é porque a substância reticular ainda não foi ativada para deixar passar os impulsos para a medula, e você se distante quando a gente tem isso, mas pode ser um sinal patológico, mas pode ser fisiológico. Em momentos de alto estresse, de muito cansaço, isso pode ocorrer. Então, a gente precisa desligar esse cérebro adormecido para que ele possa processar, selecionar e memorizar as informações. Nem sempre ele seleciona, processa e memoriza aquilo que a gente gostaria que ele memorizasse, né? A forma como a gente recebe essas informações, eu estudei o dia inteiro, gostaria que o cérebro memorizasse isso durante a noite, mas ele vai lembrar da cena final do capítulo da série que eu estava vendo e vai memorizar aquilo e não que eu estudei. Você não escolhe muito o que vai ser utilizado. De qualquer forma, você precisa desligar desses impulsos externos. Tem funções da memória ocorrendo durante o sono. Então, é muito comum hoje em dia você ter queixas cognitivas ou queixas de memória, porque o paciente tem um transtorno de sono. O paciente já chega pensando que ele tem doença de Alzheimer. Quando você vai conversando, você vai tentando entender as causas que levam ele ao transtorno cognitivo, problemas do ciclo sono-vigília são bastante frequentes. Esses ciclos são controlados por diversos neurotransmissores, alguns são mais importantes que outros. É muito complexo essa fisiologia. Eu vou depois montar um slide só para a gente passar, para vocês terem uma ideia do que está envolvido nesse ciclo sono-vigília. Mas, basicamente, o que a gente sabe durante o dia é que, conforme nós vamos tendo atividades, tanto de processamento consciente do cérebro, quanto atividades musculares, quanto a atividade do nosso corpo durante a vigília, vai sendo produzida adenosina, e quanto mais se acumula essa adenosina, ela vai aumentando os níveis cerebrais do ácido gama-aminobutírico. E quando ela aumenta
a oferta, vamos dizer assim, de GABA no sistema nervoso central, isso vai causando um torpor. Aí você vai ficando sonolento, né? As nossas drogas que induzem o sono, as benzodiazepinas, são todos com mecanismo de ação reduzir a produção do ácido gama-aminobutírico, aumentar, principalmente em núcleos da base, na região do diencéfalo, da substância reticular ativadora, e fazer com que você fique torporoso e aí você entre num período de sono. Como eles não agem, às vezes, em todo o sistema nervoso central, não é incomum você ouvir o paciente dizer que eu tenho um sono, mas não é um sono reparador, eu não desligo da realidade, porque às vezes você não consegue atingir o córtex frontal, então o paciente continua percebendo estímulos externos, embora tenha ficado sonolento e entre em sono. Então é muito complexo a gente entender a fisiologia. Se fosse tão simples assim como só aumentar o ácido gama-aminobutírico, seria fácil, né? Qualquer droga que você tivesse à oferta, você dormiria bem, mas não é verdade. Mas numa forma muito rasteira, muito básica, para estimular vocês a se interessarem pelo assunto, que é um assunto bom para trabalhar, vamos dizer assim, porque tem muitas queixas no dia a dia de consultório, um assunto extremamente interessante para se pesquisar, porque é uma área completamente aberta, então assim, é interessante que a gente comece a ver como funciona e como vai ser esse mecanismo fisiopatológico do sono. Então, quando a gente tem no sistema de vigília, normalmente, o que a gente tem de aumento, além da acetilcolina, 5-HT, histamina, isso está muito aumentado no cérebro, e aí você vai acabando produzindo, além da adenosina corporal, o aumento dessa substância, todo o nosso cérebro, nosso organismo, de uma maneira geral, funciona como um mecanismo de feedback, né? Se eu vou aumentando esses neurotransmissores, é porque eu estou tendo uma queda do GABA. Quando esses neurotransmissores atingem um pico máximo, isso começa a se inverter. O organismo tem um estímulo, fala, peraí, está caindo muito aqui o GABA, eu preciso aumentar o ácido gama-aminobutírico, eu vou diminuindo esses outros neurotransmissores que estimulam a vigília. E aí eu começo a ficar sonolento, cansado, torporoso, nesse eterno mecanismo de feedback, né? Aumentou muito o GABA, diminuiu muito a adenosina, eu volto a produzir acetilcolina, eu volto a produzir histamina, eu volto a entrar no ciclo de vigília, e aí assim sucessivamente, né? Assim, que todos os meus professores de fisiologia não vejam isso tão simplesmente descrito assim para vocês, porque é muito mais complexo que isso. Ter uma ideia de como funciona. A gente tem vias aminérgicas e vias colinérgicas envolvidas na questão do sono. Normalmente nós temos projeções, né? Os tratos ascendentes, que a gente chama do tronco encefálico, eles saem da substância reticular do tronco através do tálamo, do hipotálamo exterior, né? E esses neurônios que desses tratos, através do tálamo, do hipotálamo, eles enviam fibras colinérgicas para essa região ah, do diencéfalo, né, esse cérebro mais primitivo, como alguns fisiologistas gostam de chamar, e também para o córtex. E através desses estímulos é que você vai entrar, então, num ciclo de vigília. Tá? E aí, quando você começa a ter o estímulo desse córtex, o córtex começa a perceber que ele tem que despertar. Depois de um tempo, ele começa: estou funcionando há muito tempo, vamos dizer assim, eu preciso realimentar o circuito. Então, ele dá uma ordem, dizendo: olha, já chegou bastante acetilcolina, 5-HT, eu já estou bastante desperto. Então, começa a produzir o GABA de novo, porque eu preciso me desligar para fixar os estímulos que eu tenho. E aí você faz o caminho inverso para a gente entrar na parte do sono. É muito interessante a gente ver como o ser humano ele adora achar que ele é um animal muito racional, né? Mas nessas questões todas não estão sob nosso controle especificamente, né? A maior parte das nossas ações cerebrais não estão sob nosso controle. São de ações inconscientes ou do subconsciente, para quem gosta de psicanálise, que controla a maior parte das decisões que a gente toma na nossa vida, né? Então, bem menos do que a gente imaginaria como um animal bastante racional. Quando nós temos alterações dessa fisiologia do sono, a gente vai ter um distúrbio do sono. Vocês podem encontrar nos livros como distúrbios do sono, vocês podem encontrar como parassonias, vocês podem encontrar como alterações do ciclo sono-vigília, tudo isso né, depende da escola neurológica que você segue, mas não tem problema, quer dizer basicamente a mesma coisa. Existem inúmeros outros processos patológicos, tá? Mas as mais importantes que a gente vê em ordem de porcentagem que afetam os nossos pacientes são a insônia, a apneia obstrutiva e a síndrome das pernas inquietas. Você vai dizer assim, tá, mas insônia não é uma doença, insônia é uma síndrome, é verdade. Tá? Assim como síndrome das pernas inquietas. Talvez a apneia obstrutiva seja a única que realmente tem um fator etiológico ali envolvido que você consiga entender.
Dentro dos outros fatores aqui, insônia, síndrome das pernas inquietas, nós podemos ter N fatores envolvidos que estão afetando esse paciente. Então, quando você vai tratar ou trabalhar num paciente com transtorno do sono, distúrbio do sono, a avaliação ela é muito ampla, ela não é uma avaliação tão simples assim. Nós precisamos estar atentos a várias outras coisas. Como assim? Por exemplo, o que pode dar insônia? Hipotireoidismo pode dar insônia, né? Hipertireoidismo pode dar insônia, né? Então, o paciente ter alterações endócrinas, alterações metabólicas, etc., podem levar o paciente a ter alterações desse ritmo do ciclo sono-vigília. Então, são pacientes que merecem uma investigação e uma atenção maior. É claro que se você for falar de frequência de causas, as principais causas, disparadamente, talvez o transtorno de ansiedade, o estresse, seja a principal causa de levar o paciente a uma insônia ou a piora de uma pernas inquietas, mas existem outros fatores envolvidos que às vezes é muito difícil você tratar o fator de estresse do paciente, né, porque envolve mudanças pessoais da vida dele, que não são tão simples de acontecer, e se você trata os outros fatores que estão envolvidos, por exemplo, o paciente não tem, eu vou falar um pouquinho depois para vocês sobre higiene do sono, né, não tem uma hora para deitar adequada, fica com estímulos de tela, etc., até o momento de dormir, não tem um ambiente adequado, fresco, escuro, não planeja o seu dia, compensa um sono que não foi feito à noite durante o dia. Então, se você consegue, às vezes, uma higiene do sono, se você consegue organizar o sono, mesmo antes de você tratar transtorno como ansiedade, você melhora a qualidade de sono do paciente. É claro que às vezes não resolve 100%, mas dá uma boa ajuda. E a partir dali também, acho que todo mundo ou outra com insônia, sabe o quanto o dia seguinte não rende, né? Então, se você começa a fazer isso com frequência, quer dizer, 3, 4 noites por semana eu não durmo, estou com um problema pessoal, estou com uma ansiedade, estou estressado, cada vez mais você vai tendo mais sintomas, cada vez mais você vai piorando o que está acontecendo. É uma bola de neve. Então, você tem que tentar intervir nisso de alguma forma. Bom, a insônia, especificamente, é uma dificuldade de iniciar o sono ou de mantê-lo. Então, a gente, quando trabalha com sono, a gente normalmente diz assim, o paciente tem uma insônia inicial ou uma insônia terminal, né? Não, a insônia terminal, a insônia inicial não tem dificuldade, ela é a dificuldade para pegar no sono, a definição é clara, né? Eu não consigo iniciar o meu sono. Insônia terminal, alguns estudiosos dividem em duas formas, chamam de insônia intermédia ou insônia do sono final, depende de como você lida com isso, né? Então você tem que avaliar como que vai trabalhar isso. Eu acho que é mais uma questão de nome, nomenclatura, alguma coisa assim, do que diferença para o seu tratamento. Porque a insônia final, a insônia terminal, normalmente ela está relacionada a ou despertar durante a noite, né, despertar várias vezes durante a noite, ou despertar e não dormir de novo, né, ou despertar precocemente. O despertar precocemente normalmente é associado à ansiedade. Sabe quando você tem uma prova no dia seguinte, põe o teu despertador, você acorda antes dele, né? Você, às vezes passa a semana de prova colocando o despertador todo dia, não usou ele nem um dia, porque você acordou todos os dias antes dele. Isso é uma queixa típica de um momento de ansiedade. E é importante a gente entender isso, porque a forma como você trabalha esses pacientes é diferente. Por exemplo, o que eu preciso para induzir meu sono? Como eu disse para vocês, assim, a gente precisa que haja um aumento do GABA e uma diminuição dos outros neurotransmissores. Eu não consigo uma droga que me diminui os outros neurotransmissores. Eu consigo uma droga que aumenta a oferta do GABA. Então, quando eu tenho um paciente que não consegue pegar no sono, normalmente eu uso um benzodiazepínico. Eu preciso induzir esse sono. Quando eu tenho um paciente que consegue induzir o sono, mas depois ele não consegue relaxar, muitas vezes a gente não precisa dar altas doses de benzodiazepínicos. Existem outras drogas, que são depletores da adenosina, por exemplo, que fazem com que você tenha um relaxamento maior do sono. Então, exopiclona, outras drogas que não são nem benzodiazepínicas. Então, entender o momento em que a insônia está acontecendo é extremamente importante para o que você vai tratar o paciente. Mas se eu der um diazepam, uma dose alta de um benzodiazepínico, ele não vai induzir o sono e dormir a noite inteira? Vai. Mas aí tem aquela questão do primeiro, sono não ser reparador. Segundo, a alta taxa de incidência de dependência dos benzodiazepínicos, de aumento de dose. Então, às vezes, você pode não expor o seu paciente a um risco desnecessário do uso de uma droga.
Então, os episódios de insônia, eles podem estar relacionados a inúmeros fatores, não, são fatores bem individuais, não é uma receita de bolo quando você trata esses pacientes. Pode estar relacionado a expectativas, por exemplo, viagem, compromissos, reuniões, prova, etc. Problemas clínicos mesmo, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, alterações, dor, por exemplo. Né? Como é que você vai deitar à noite com dor? Seja lá onde for, dor de dente. Alguém já tentou dormir com dor de dente? Não consegue. Né? E normalmente, por que piora à noite? Porque durante o dia o seu córtex está ativo e recebendo impulsos do meio ambiente. Então você se distrai da dor. O paciente diz isso, eu tenho dor, mas eu me distraio. Mas aí chega à noite, eu não consigo dormir porque a dor é muito pior. Claro que é, você fica deitado no quarto, não tem estímulo nenhum, a dor passa a ser o maior estímulo para o teu corpo naquele momento. Então, tratar dor, posição do paciente é extremamente importante para a gente trabalhar um caso de insônia. A insônia, normalmente, ela é transitória. Você tem um período que você tem a insônia, mas alguns pacientes podem cronificar, e aí o sofrimento realmente é muito alto, porque ela aumenta a incidência de uma série de riscos para esse paciente, né? E esses aumentos de risco, ele pode levar a doenças físicas. Eu É uma discussão muito grande dizer não físicas do ponto de vista psiquiátrico, né? Você pode sempre achar que a doença psiquiátrica tem um mecanismo, um fundamento físico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Eu não estou achando uma causa orgânica até então. Eu posso levar com a insônia o paciente a ter transtornos orgânicos e posso levar o paciente a ter transtornos não orgânicos também, como quadros depressivos, aumento do índice de suicídio, transtornos de humor graves, e também posso levar esse paciente a ter maior chance de hipertensão arterial, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular encefálico, de uma série de outras patologias orgânicas. Então, os episódios de insônia podem prolongar-se por muitos anos, né? Porque você começa a entrar, como eu falei, num círculo vicioso. A pessoa começa a ter medo de dormir. Ela sabe que ela vai dormir mal, então ela já fica ansiosa que ela vai dormir mal, e aí ela dorme pior ainda. E aí no dia seguinte isso vira uma bagunça no corpo dela. Aí ela consegue, depois do trabalho, uns 45 minutos, em uma hora, 2 horas para dormir depois do almoço. Aí ela compensa, só que aí quando ela compensa isso, o sono vai demorar mais ainda durante a noite. Aí quando o sono começa a demorar a vir durante a noite, ela já acha que vai dormir mal de novo, e aí dorme pior ainda, e assim vai. Né? E você tem que entrar em algum momento e cortar isso, não só com medidas farmacológicas, vamos dizer assim, mas também com medidas não farmacológicas, que é a famosa higiene do sono, né? Fazer a pessoa conseguir ter uma organização do sono. Eu costumo dizer para meus pacientes que sono é treinamento. Na verdade, é ciclo circadiano. O nosso corpo funciona bem, responde bem ao ciclo circadiano, né? A gente não precisa chegar, daqui a pouco está na hora do almoço, a gente não precisa ficar olhando o relógio para saber que está chegando lá, né? Você já começa a sentir fome. É natural isso. Você tem um ciclo circadiano. O sono é a mesma coisa. Se você treina seu organismo a dormir no mesmo horário, ele vai acabar acostumando que aquele horário já é a horinha do sono dele. Eu sei, não adianta vocês me olharem com essa cara, que o horário de vocês, por exemplo, é impossível organizar que horas que eu vou dormir. Tem dia que tem aula até 11 horas, tem dia que tem aula até 5 da tarde, tem dia que não tem aula, tem dia que tem aula até quase de madrugada. Realmente, é um período de vida do jovem bem difícil. Quero ir numa festa. Eu quero dizer assim, que não é por isso que eu fui numa festa ontem à noite que meu sono vai totalmente desregular. O que eu quero dizer é que não é legal, por exemplo, se você foi numa festa ontem à noite e você costuma dormir e acordar por volta de 7h30, você chegou em casa 2 horas da manhã, por exemplo, tudo bem, não precisa acordar às 7h30, mas dá uma horinha só a mais, umas 8h30. Mas eu estou morrendo de sono, mas tenta acordar. Tá? Mas eu vou dormir de tarde, 40 minutos no máximo. Não tenta compensar isso, porque aí você começa a dar os passos para atrapalhar o seu sono. Foi numa festa ontem, foi super legal. Cheguei de madrugada, dei uma descansadinha, dormi. Depois do almoço, dei uns 40 minutinhos, desperta, vou fazer uma atividade física, vou fazer uma outra coisa. Quando chegar meu horário de dormir à noite, eu adianto até uma meia horinha e durmo de novo, e o sono vai render muito mais. Eu sei que é difícil fazer isso, a gente quer dormir, mas é interessante que você mantenha o teu sono bem organizado. Com relação à apneia obstrutiva do sono, ela é uma obstrução das vias aéreas, que tem o nível da garganta, né, na faringe, durante o sono, e que vai levar o paciente a ter interrupções, vai ter apneias, que duram em média 20 segundos. Depois que para de respirar, a pessoa acaba acordando, e nem sempre esse despertar é consciente, tá? Esse talvez seja um dos grandes problemas. A pessoa, às vezes, não tem consciência que ela acorda com muita frequência, ela tem vários despertares noturnos, ela só consegue ver isso de duas formas. Uma que ela acredita e a outra não, né? O que ela acredita é quando você faz uma polissonografia e mostra que você desperta várias vezes durante o sono.
A polissonografia é um exame interessante, gente. Assim, eu vou citando as coisas, né, porque é mais uma conversa para a gente entender, porque assim, é meio, no mínimo, paradoxal você fazendo um exame para estudar o sono e tirar o paciente da cama dele, do ambiente dele, botar um monte de fio na cabeça e pedir que ele durma normalmente, né? Já é um tanto quanto paradoxal isso, né? Sabendo que tem alguém vigiando ele a noite inteira, que ele vai dormir. Pô, eu, sinceramente, não ia conseguir dormir bem. Tá? Então, assim, é muito difícil você ter essa forma. Uma outra forma bastante fidedigna de saber se isso acontece, mas que o paciente não acredita, é a esposa ou o marido falar: "Ó, você ronca muito e acorda toda hora." Aí, normalmente, o parceiro não vai acreditar. Então, mas se você tem uma boa conversa, uma boa confiança com o seu parceiro, é uma pessoa para você perguntar se isso está acontecendo. Então, acorda e, às vezes, a cada 1, 2 minutos, imagina um sono que não consegue aprofundar. A pessoa acorda no dia seguinte quebrada, ela não tem condição nenhuma de ter mais nenhum tipo de atividade, de concentração, seu rendimento cai, os erros acontecem. Então, é importante a gente estar atento a essas alterações. A longo prazo, os pacientes com insônia, mesmo ou apneia obstrutiva, já isso aqui não é mais discussão, tá? Sabidamente comprovado, estudos mostram que você vai ter maior chance de doenças arteriais, né, pelo acúmulo de colesterol, então infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, um monte de outras patologias, pelo simples fato de que você não dorme bem. A longo prazo, tá? É uma década, pelo menos. Aí você, cara, mas ninguém vai ficar uma década sem dormir bem. Se a pessoa vai para. Gente, vocês vão vir em consultório, gente que tem 15 anos, 20 anos, desde a adolescência não consegue ter uma noite de sono adequada. É impressionante como o ser humano passa o tempo para poder procurar ajuda. Tá? Então não é tão incomum assim, que isso venha de muitos anos. Além disso, a gente sabe que pode se desenvolver uma síndrome metabólica com transtornos de sono, tá? Tanto de insônia quanto a apneia obstrutiva, que é distúrbios de dislipidemias, diabetes, tá? Eu botei bem rasteiro assim as expressões, né? Gordura, açúcar no sangue, que eu não sei exatamente de quantos períodos tem gente aqui, então a gente tenta ser bem inicial, mas depois também podemos, numa discussão, aprofundar um pouco mais, né? Hipertensão arterial, aumento da circunferência abdominal. Isso, como é consequência, também é causa. Tá? Então, assim, as coisas estão muito interligadas. Se eu tenho apneia obstrutiva, se eu tenho distúrbios de sono durante muito tempo, eu vou desenvolver essas síndromes. Mas se eu tenho essas síndromes, quer dizer, se eu sou obeso, se eu sou diabético, etc., provavelmente eu também vou ter a apneia do sono. Então, é aquela famosa história, o que veio primeiro. Né? No final das contas, você tem que tratar tudo, né? Porque senão você não vai conseguir. O que eu quero dizer é que não adianta você focar num paciente com transtorno de sono apenas no transtorno de sono. Você tem que entender esse paciente como um todo e trabalhar toda a questão clínica e metabólica dele, porque senão tu vai se perder. Não vai conseguir melhorar esse paciente. E o último grande, não é o último, que não tem mais, mas estou falando dos grandes porcentagens, de forma percentual falando, distúrbios do sono, são a síndrome das pernas inquietas. Esse distúrbio da síndrome das pernas inquietas é uma agitação involuntária dos membros inferiores, normalmente por um transtorno de núcleos da base. Mas o que os núcleos da base têm a ver com sono? A gente acabou de ver na fisiologia que é através dele que os neurotransmissores que regem o ciclo sono-vigília funcionam. Se eles passam por ali e são liberados, provavelmente eles têm alguma ação nos núcleos da base também. Então, pacientes com transtornos de sono normalmente têm uma síndrome das pernas inquietas. Eles vão deitar e ficam lá mexendo a perninha deles até conseguir dormir. Bota para fora do cobertor, bota para dentro do cobertor, traz de volta. Ah, mas Frederico, isso já aconteceu comigo um dia que eu tinha uma prova muito difícil no dia seguinte. Por quê? Você provavelmente tem algum fator de neurotransmissores, como a ansiedade, que afeta e faz a gente ficar mais inquieto durante o sono. Só que, no caso de cronificar desses pacientes, ele destrói o ciclo sono-vigília e o paciente fica absolutamente quebrado no dia seguinte. Então, de uma forma geral, para a gente resumir, assim, quais são os sintomas gerais de um paciente que tem um transtorno de sono? A principal manifestação dos problemas crônicos do sono é, obviamente, a sonolência diurna exagerada. Isso pode chegar a ser tão grave, gente, que tem gente que tem uma coisa chamada narcolepsia. Tá? O paciente adormece, simplesmente adormece durante o dia. Tá? E você parou de fazer alguma atividade que consegue manter o teu córtex funcionando, e mesmo, às vezes, em casos gravíssimos durante a atividade cortical importante, mas na maioria das vezes é quando você relaxa. Por exemplo, é muito comum você ouvir queixas de pacientes que pararam o carro no sinal e dormiram. Dormiram no tempo que o sinal está vermelho, ele parou, não está pensando em nada, ele dorme, porque o seu cérebro não aguenta mais, né? Ele precisa desligar. Então, ele faz isso contra a sua vontade. Você imagina o perigo que é isso.
né? O perigo que é você ter uma narcolepsia. As primeiras manifestações normalmente não são tão graves assim, mas envolvem questões de alterações de humor, alterações cognitivas da memória, alterações das capacidades mentais, seu rendimento de trabalho e de estudo diminui, né? O seu raciocínio está mais lento, o seu pensamento está mais lento. Isso acontece, todo mundo já passou um dia mais sonolento que a pessoa fala contigo, você fala, o quê? Né? O que que você falou mesmo? Parece que o cérebro não vai, não engata, né? Não consegue. Então, porque não conseguiu, numa boa noite de sono, limpar aquela questão da adenosina que eu falei na neurofisiologia do sono. Você não, quando você dorme, há células semelhantes a um macrófago que limpam todo o líquor da adenosina. E aí você consegue ficar mais desperto. Quando essa limpeza não é feita, o líquor é meio que um canal para tirar toda a sujeira do cérebro e jogar fora. Quando essa limpeza não é feita, isso continua impregnando o teu cérebro e ele não consegue despertar, você fica sonolento. Eu falo uma coisa para você, você não consegue fixar o que está acontecendo. Para algumas pessoas, basta uma noite só que você foi mal dormida, porque o dia seguinte é uma desgraça. Tem gente que aguenta mais, né? Tem gente que consegue aguentar isso mais facilmente. Para quem trabalha com esquemas de turno, isso é melhor, né? Você tem uma resistência maior. E essa resistência não envolve só apenas não conseguir dormir. O nosso corpo é uma coisa fantástica. Essa resistência envolve também você conseguir desligar o cérebro a hora que você precisa para ele descansar. Tá? Não é uma habilidade fácil para todo mundo, assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sonolenta, e uma das coisas que mais brigavam comigo, meus colegas de residência, é que eu dava plantão e no dia seguinte, por exemplo, a gente ia esperar o chefe para fazer uma ronda na sala dele. Tinha um sofá, ele demorava 15 minutos, com todo mundo ali, eu falava, eu vou dormir um pouquinho para eu poder plantar à noite. E dormia. Para mim é muito fácil fazer isso, assim, muito fácil. Minha esposa fica louca, a gente vai viajar, ela fala assim, você hoje vai dormir antes de chegar na BR ou depois de chegar na BR? Desliga imediatamente, não tem problema nenhum. E às vezes 15 minutinhos que você faz várias vezes assim, você vai ajudando o seu cérebro a resistir essa noite na qual você não dormiu bem. Então não era tão difícil para mim fazer isso, mas eu tinha um colega que era impossível, ele precisava dormir. Quando ele dava plantão, pode esquecer, ele no outro dia ele não vai funcionar. Senão, e não adianta você brigar contra isso, você tem que entender a sua fisiologia. A gente briga muito. A gente tem essa questão de 8 horas de sono, isso já caiu por terra há muito tempo. Né? Tem gente que a gente chama de grande dormidor, tem gente que precisa de 10 horas, 11 horas para ficar bem. Não é que ele seja preguiçoso, é a fisiologia dele. Mas tem gente que dorme 6 horas, sim, tem, e está bem. Mas você tem que se conhecer, saber mais ou menos quanto você precisa de sono para poder estar bem. E tentar respeitar isso dentro dos limites, né? Porque, por exemplo, para vocês, tarde demais, mesmo que vocês acham que precisam de 12 horas, escolheram a profissão errada. Tarde demais para ser um grande dormidor. É claro que quando você puder fazer isso, né, você vai tentar colocar em prática, porque você se conhece. Né? Vocês escolheram, né? Lembra que há 2, 3 anos atrás vocês estavam doidinhos para estar onde vocês estão, né? Agora vem os problemas, né? Existe um dramaturgo irlandês chamado George Bernard Shaw, eu gosto muito dele, ele tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, existem duas desgraças na vida da humanidade. É você não conseguir o que você deseja, é uma, e você conseguir o que deseja é a outra, né? Porque aí você desejou tanto, conseguiu. Aí você chega lá e fala, cara, mas não é nada daquilo que eu imaginava. É sempre assim. Tá? O que faz o ser humano feliz não é conseguir, é estar tentando buscar. Quando você consegue, perde a graça. Né? Vide quantas vezes você fala, eu quero aquele parceiro que é lindo, maravilhoso, quando você tem, fala, não, vamos separar, porque não era bem isso. Assim. O ser humano é um eterno insatisfeito com a vida. Mas é importante que você se conheça e tente respeitar os seus ritmos de sono. Né? Isso é extremamente benfazejo para o seu corpo, não só porque você não vai ficar sonolento, mas por todas as complicações metabólicas, etc., que a gente viu que podem acontecer. E um sintoma muito característico de distúrbio do sono, que a maioria da população não entende como tal, né? O paciente, a família diz assim, desculpa que eu olhei para baixo, tomei um susto que o meu cachorro, meu filho arrumou um filhote, tinha um boxer, imagina como ele é pequenininho, né? Então ele veio se deitar exatamente embaixo do meu pé, que eu tomei um susto agora. Um dos, vamos dizer assim, do que está no imaginário popular é que se eu deitei à noite, dormi e ronquei feito um porco, né, como dizem as pessoas, eu dormi super bem. É o contrário. Quando você ronca muito, ele não é um sinal de que seu sono foi legal. Pelo contrário, é um sinal de que você tem dificuldade para respirar, a sua posição não está boa, alguma coisa está te impedindo. Então, ressonar, dar aquele barulhinho gostoso que você está dormindo, isso é um sinal de que o sono aprofundou. Roncar, não. Roncar é um sinal de que o sono não está tão bom assim.
Porque quem ronca, então, está esforçando muito a musculatura respiratória. E aí sobrecarrega a parte cardiológica, né? E pode ficar hipertenso, pode aumentar o risco de infarto, tudo aquilo que a gente falou antes. E não só isso, né? Quando você ronca, quando você tem a apneia obstrutiva, você aumenta índices de insatisfação sexual, diminuição da libido, disfunção erétil. Isso aqui são coisas importantes, porque se você falar para o ser humano assim, ó, você quando ronca, você tem chance de infartar, você pode ter um AVC, você pode ficar gordo, não vai mudar. Mas se você falar para ele, você vai ficar impotente, não vai ter libido, ele vai tentar melhorar para poder resolver o problema que está incomodando a ele, porque essa é a parte que realmente importa para a humanidade. Né? Eu não sou freudiano, mas a questão sexual, o ser humano tem dá uma importância muito grande. Então, olha como é difícil você tratar isso, porque às vezes a pessoa ronca porque tem um problema de desvio de septo, por exemplo. Tá? Ou sofreu algum tipo de problema no orofaringe, um processo infeccioso. Então, você tem que tratar tudo isso. Se você só dá um benzodiazepínico, você não vai melhorar nada a pessoa. Aí você precisa entender o que está acontecendo para tratar um paciente com um transtorno de sono. E aí, uma das formas de você intervir nesse transtorno de sono é a higiene do sono. Né? A higiene do sono é importante. O que você precisa fazer? Bom, aí vocês vão dar risada, falar assim, eu nunca consigo isso. Tá, é o ideal. Tá? O ideal que der para fazer, faz. Quando der para fazer tudo, faça tudo, mas eu sei que é difícil. Chegar em casa pelo menos 3 horas antes do horário de dormir. Deixar bem claro para você mesmo que o trabalho terminou. Né? Aquela coisa assim, não, eu vou fazer mais esse trabalho aqui, eu vou estudar mais um pouquinho, acabou. Tá? O cérebro não aguenta, gente. É melhor você estudar um período bem estudado do que estudar um período longo mal estudado. Não vai funcionar. Eu sei que o desespero bate na véspera de prova, mas é melhor que você faça todo dia meia hora de estudo do que tentar estudar 8 horas no dia anterior. O nosso cérebro consegue manter 50 minutos de atenção. 30, muito bem. 20 já reclamando. E depois acabou. Por que você acha que as aulas são divididas em 50 e 50 minutos? O pedagogo não estudou isso à toa. Isso tem uma função com a neurociência. Passou disso, seu cérebro vai começar a se distrair. Os estímulos vão ser mais interessantes do que aquilo que você está olhando. Então, você tem que tentar preparar suas aulas para 50 minutos. Dá um intervalo de 10, 15 e volta para mais 50, senão já era. Então, entender que o dia de trabalho acabou, né? Você, pelo menos 2 horas antes de dormir, tomar um banho, ler, relaxar, né? Não vá para a cama se você... Mas fiz tudo isso e não estou com sono. Então, não vai dormir. A cama é feita para dormir. Quer dizer, para outras coisas também, mas é dormir, né? Se você não vai ficar lá na tua cama olhando para o teto, vendo celular, olhando mensagem, vendo um filme. Né? Meus pacientes me odeiam, vai falar, tira a televisão do quarto. Quarto não é lugar de ver televisão, vai ver na sala. Estou sem sono, vou ver na sala. Tá? Se eu estou começando, já estou com soninho, vou para o quarto, no máximo um romancezinho, bem aqueles bobinhos, sabe? Que o herói vai ficar com a mocinha, eles vão se dar bem no final. Né? Não estou falando uma Agatha Christie que você quer saber quem matou, aí você vai começar a querer ler aquela porcaria e não vai dormir mais. Isso é uma coisa bem leve para você relaxar. Você já vai para a cama para dormir. Tá? Não é na cama que você vai planejar o dia seguinte. Né? Não é na cama que você vai assistir televisão. Então, tudo isso tem que estar muito bem preparado. Se você é daqueles bem obsessivos que acorda de madrugada achando que vai resolver o mundo e fica pensando, se não tem como não fazer isso, leva um bloquinho de notas para o beirado da cama. Acordou, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu vou esquecer, eu não vou conseguir dormir porque eu vou esquecer. Escreve, porque está anotado. Bom, agora não tem mais problema. Eu vou lembrar, é só ler de manhã. Dorme de novo. Tá? Porque se você ficar matutando aquilo na cabeça, aí esquece. Então, cama foi feita para dormir, mas a atividade sexual não tem problema, tá? Porque é extremamente relaxante, então não precisam ficar preocupados de, eu fui para a cama para ter relação. Não, isso pode, tá? Não pode ter televisão, essas coisas, mas ter relação sexual não tem problema. E um horário regular, para deitar e levantar, no mínimo, né? A questão da luz, da temperatura, não adianta estar frio que você não vai dormir, ainda está com calor que você não vai dormir. Então, você tem que regular essa temperatura de forma adequada para que tenha uma boa noite de sono. Evitar alimentos excitantes, né? Se eu vou tomar 3 xícaras de café antes de deitar, não é uma coisa bem recomendada. Deitei na cama ali, meu livrinho bem tranquilo ali, tô 15, 30 minutos e não consigo ver meu sono. Levanta, vai para outro recinto, bota meia luz, vai ler uma coisa. De preferência, ler uma coisa bem chata, assim, tipo fisiologia pulmonar, ou
ginecologia, obstetrícia, ortopedia, essas coisas assim, bem chatas, que você não consegue ler 10 minutos e já dá sono. Então, foi uma coisa bem para te induzir mesmo o sono, né? Manter essa regra, inclusive nos finais de semana, é importante, dentro do que a gente puder fazer, né? E se você estiver roncando muito, mesmo que pareça o contrário, você não acredite, é bom ver se você está dormindo bem, tá? E de manhã também, para despertar o oposto, né? Não adianta você despertar, né? Mas a gente faz muito isso. Desperta, mantém a cortina fechada, fica naquela coisa na cama. Acordou, abre, vê a luz do sol, deixa entrar, o estímulo luminoso estimula a produção de neurotransmissores. Ó, acordou, o dia começou para você despertar e seu corpo entender o ritmo circadiano dele. Opa. Só para a gente se encaminhar para uma discussão, para terminar, então, assim, não adianta você no dia a dia achar que você vai tratar tudo quanto é distúrbio de sono com benzodiazepina. Eu digo isso, eu pego muito no pé do benzodiazepina, porque vocês sabem que o Brasil é o segundo país no mundo em consumo de benzodiazepina. A gente consome sem nenhum tipo de controle. Assim, não é difícil você ouvir no consultório coisas do tipo, a minha esposa ou meu marido tem um problema de sono há mais de 10 anos, aí ele toma clonazepam. Só que quando ele começou a tomar o clonazepam lá atrás, ele tomava 4 gotinhas, agora ele está tomando 20. Aí hoje eu não consigo dormir, eu pego as 20 dele e tomo. No dia seguinte eu não acordo mais. Tá? Porque as pessoas acham que isso é igual a água. Também não é o desespero. Se você precisa usar, dá para usar, mas precisa ter um controle. Né? Porque o contrário também acontece. Né? O Fantástico faz a reportagem no domingo à noite dizendo que o benzodiazepina mata todo mundo, fica todo mundo demente. Aí no dia seguinte todo mundo para de tomar aquele treco e tem abstinência dali a 3 dias. Também não é assim. O que vocês precisam entender, vocês estão começando isso, vão começar a lidar com o paciente com essas queixas, é que sim, é uma queixa que precisa ser valorizada. Sim, é uma queixa que vale a pena você ouvir o parceiro tem a dizer, quem convive com a pessoa. Não dá para você tratar hipertensão arterial, diabetes, obesidade, distúrbios endócrino-metabólicos, se o paciente tem transtorno de sono. Você não vai atingir o ápice do seu tratamento se você não orientar o paciente nessa direção também, e vice-versa. Né? Se procura um neuro com um transtorno do sono, não adianta falar, tá bom, vou te dar só aqui o remédio para o sono, esqueço que você é hipertenso, que você está obeso, que você precisa de atividade física, que você não... Não, eu preciso entender esse paciente como um todo. Então, são pacientes complexos, são pacientes com ah, N fatores envolvidos, são pacientes que é gostoso de estudar, é gostoso de entender o que naquele momento está ocasionando isso para o paciente, para que a gente possa ter uma melhora da resposta a longo prazo, que melhora não só a qualidade de vida do paciente, com questão de sexualidade, com questão de você estar disposto no dia seguinte, como melhora muito a mortalidade do paciente com a diminuição das doenças cardio e cerebrovasculares. Não sei se eu consegui me ater ao tempo, deixa eu ver, de 45 minutos era o que eu tinha me proposto para o nosso cérebro não começar a ficar com sono e deixar uns 15 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Cris, pelo convite. Sempre que precisar a ideia, a gente está aqui à disposição. Tá? Muito obrigado, doutor. Foi muito boa a sua aula. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto. Então, foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Inclusive, hoje é a nossa última aula como diretoria da Liga. A partir dessa aula, o senhor vai estar acompanhando outra diretoria. Vai dormir até Mas melhor, né? um pouquinho melhor. Em sequência, para os outros ligantes, eu vou informar como que foi o resultado da eleição. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que pode mandar no chat. Eu vou abrir o microfone para perguntar. A Bruna levantou a mão ali. Vai te falar, Bruno. Oi, Pro, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Ô, Pro, esses pacientes que têm distúrbios do sono, aí, né, igual o senhor disse, pode ser multifatorial e tudo mais, tem que ver várias características além do medicamento, né? Aí, no caso de um ambulatório ou coisa e tal, a gente tenta acompanhá-los, né, uma reconsulta, de quanto em quanto tempo, assim, tá preconizado isso ou vai de cada um? Depende do que você está querendo acompanhar, né, Bruno? Por exemplo, se você entrou com uma medicação, vamos,
Vamos supor, olha, eu preciso entrar com uma medicação para melhorar a qualidade de sono desse paciente. Aí, normalmente, eu peço um retorno de acordo com eu sei quanto tempo vai levar para aquela medicação funcionar. Um exemplo bem claro para você. Eu avaliei meu paciente inteiro, resolvi que ele tem que entrar com um inibidor seletivo da recaptação da serotonina específico, que é a trazodona, por exemplo, que melhora o relaxamento e aprofundar o sono durante a madrugada. Eu sei que essa medicação não vai fazer efeito antes de 3 a 4 semanas, então eu vou precisar pedir para ele voltar dali uns 30 dias para eu avaliar se a droga realmente funcionou. Eu preciso dizer isso para ele, eu preciso falar, ó, eu só vou pedir para voltar comigo em 30 dias, porque eu preciso saber se essa droga funcionou. Se eu pego um paciente que está passando por um problema muito grave, muito grande, um estresse extremamente intenso, e eu sei que é aquilo ali pontual que está atrapalhando e que vai se resolver isso em 15 dias, então eu opto por ele não estar conseguindo pegar no sono, eu opto por usar um benzodiazepínico, eu peço para ele me avisar dali a 2 dias, porque tem que funcionar na hora. Tá? Eu dei o benzodiazepínico hoje à noite, ele tem que dormir, se ele não dormiu, é porque não vai funcionar. Né? Eu preciso ajustar a dose ou trocar por outra medicação. E o acompanhamento aí das alterações a longo prazo, como, por exemplo, controles pressóricos, a questão de perda de peso, melhora da atividade física, aí você pode fazer o esquema. Normalmente eu acompanho isso a longo prazo, porque não adianta achar que eu vou controlar uma pressão arterial Uhum. em 30 dias. Aí você vai acompanhando com o prazo que você achar melhor. Não sei se deu para ficar claro para você. Sim, sim. Coisas relacionadas à mudança de hábito de vida, maior tempo. E Aí é maior medicamento. tempo, claro. E Porque uma, se tem uma coisa difícil é mudar hábito de vida, né? com certeza. E uma segunda pergunta, Pro, eu não sei se pode ser chamado medicamento, mas igual tem melatonina, Uhum. esses artifícios assim, né, para melhorar sono e tal, que vende sem receita, vende como se fosse suplemento vitamínico, assim. Uhum. E criança toma, e todo mundo toma. Aí, funcionam? Qual que é a opinião do senhor sobre eles? É, eu vou. Você sabe que quem me conhece, teve aula comigo, sabe que eu adoro filosofia, literatura, etc. Então, eu vou te responder citando Shakespeare. Assim, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Se você pensa num trabalho duplo cego, randomizado, comparado a placebo, assim, não sei se tem algum que mostre um grande eficácia. Mas sono é uma coisa incrível, porque sono depende de uma série de fatores. Entre eles, você se sentir seguro para dormir. E às vezes você usar umas gotinhas de melatonina, que você sabe que talvez não faça efeito nenhum, mas o paciente sabe que está usando alguma coisa, ele já induz que aquilo ali está relaxando ele. Aí, por coincidência, naquela noite ele dorme melhor, ele já associa a medicação, no dia seguinte ele vai dormir melhor quando ele tomar as gotinhas. Então, eu acho que tem muita, o chá de camomila da avó, né? Aquelas coisas assim. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida água com açúcar, né? Cada um tem a sua. Água com açúcar só não é legal para quem é diabético, né? Mas o restante não faz tão mal assim, desde que escove o dente depois. Mas assim, o que eu quero dizer é que tem muitos fatores envolvidos, tá? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes assim: se não está lhe fazendo mal, se é uma coisa que não vai lhe prejudicar e não vai, porque a gente não sabe nem se isso tem eficácia, né? Mas você sente que te faz bem, não faça, né? Faz bem para mim ir na rezadeira, ela me benze, eu durmo melhor. Beleza, né? Não tem problema nenhum. Isso não vai te atrapalhar em nada, né? Assim, isso não quer dizer, tá? Não, hoje em dia eu sempre preciso, novamente vou citar Bernardo Shaw, né? Eu preciso dizer sempre as mesmas coisas porque são sempre as mesmas coisas que precisam ser ditas. Hoje em dia você tem que deixar muito claro, eu não estou dizendo com isso que eu não tenho uma postura que apoie um pensamento científico, que você tenha comprovação de funcionamento, que tenha indicação precisa. Eu estou dizendo assim, se é uma coisa que não te prejudica e você se sente bem, não tem problema, né? Eu não sou anti-vacina, nada disso, pelo contrário. Mas assim, não, cada um tem a sua opinião. Não. Isso não tem uma comprovação científica. Então não tem nem para o bem nem para o mal. Tá? Você não vai afetar o teu fígado, não vai te dar nenhum efeito colateral grave, mas eu me sinto melhor e me durmo bem. Então, beleza, né? Não tem problema nenhum. Pode usar, não brigo com isso com o paciente. Né? O paciente diz assim: aquele remédio que o senhor me deu, eu estou dormindo super bem, mas é porque eu tomo ele com chá de camomila da minha avó. Eu falei, beleza, continua tomando com chá de camomila da sua avó, não tem problema nenhum. Uhum. Não briga, mas não receita também, sabe? Não sou de prescrever, tá? Mas Ok, não brigo se alguém toma. Não tem problema com isso. obrigada, viu, Pro? Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Eu acho então que podemos encerrar por aqui, professor.
mais uma vez, obrigado pela aula, obrigado por toda essa jornada acompanhando nós aqui, e obrigado aos ligantes também que estiveram junto conosco. Então, Eu que fica aqui agradeço o e espero que você siga a Neuro. Continue gostando da eu Neuro nesse período. pelo muito. Muito obrigado. Imagina, até mais, gente. Bom final de semana. Tchau. Até mais. Igualmente.